Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para a mulher. Tema importante, né? Então fique ligadinha que hoje nós já estamos no ar. Hoje com Isa Coimbra e Simone Lacerda no estúdio. Bem-vindas, meninas. Olá! Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, Todo mundo em paz, né, gente? De branco, todo mundo em paz. Falar de autoconhecimento, né, Helena? É bom que esteja tudo bem às claras. Bem às claras. Então, bora conhecer a quarta mulher no estúdio. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Arieta Magrini é gaúcha, mas vive em Minas há quase 16 anos, quando veio para Belo Horizonte estudar no CTM-DT. Ela é cantora, compositora, preletora, ministra de louvor e narradora de histórias infantis no aplicativo Glorify. Ela é casada com Vaguinho. Muito bom ter você aqui com a gente, Arieta. Muito bom estar aqui com você, Helena. Minha amiga querida. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom, bem-vinda. Obrigada. Gente, falar sobre autoconhecimento. Será que nós nos conhecemos? Nos conhecemos a nós mesmas? O que você acha, Arieta? Você é uma pessoa que entende um pouco sobre o autoconhecimento? Você já caminhou uma jornada aí nisso? A gente sabe que você já viveu umas experiências bem desafiadoras e a gente sabe que todas as vezes que a gente encontra um obstáculo no caminho, é uma ótima oportunidade da gente conhecer um pouco mais das nossas necessidades, das nossas fraquezas, também dos nossos pontos fortes. Às vezes a gente se descobre forte numa situação que você pensa, meu Deus, eu pensava que eu ia desesperar se acontecesse isso comigo e, no entanto... Eu não ia aguentar se fosse comigo, e a gente aguenta, né? Eu sempre costumo dizer que todo obstáculo que aparece na nossa frente, toda tribulação, toda luta que a gente passa, é uma oportunidade que Deus está nos dando para experimentar um novo nível de glória, um novo nível de conhecimento de quem Ele é. A nossa identidade está em Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais nos conhecemos. Porque o que Ele é, nós somos nessa terra, é o que a Bíblia nos diz. Então, o fato é, nos conheceremos conhecendo Ele. Né? Você acha que o caminho do autoconhecimento, então, passa por esse relacionamento com Deus? Passa por esse relacionamento com Deus. A nossa identidade nele, quando a gente se descobre nele, nos descobrimos amadas, aceitas e também encontramos um caminho de aperfeiçoamento. Ele é o caminho, né? Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. O artigo definido, né? Não é é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por mim, e a gente sabe que nessa reconciliação com o Pai é que nós nos descobrimos como filhas, e uma vez que somos filhas, nós vamos descobrindo nossas fraquezas, nossas forças e também vamos sendo aperfeiçoadas, né? A gente não descobre a fraqueza... É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Vai ser sempre assim, né? Na nossa fraqueza, nós descobrimos a força do Senhor, né? E é claro que nesse processo de autoconhecimento também é necessário, né, a ajuda de profissionais da área para que nós entendamos mais da nossa identidade. Quando eu descubro a minha identidade, eu descubro o meu propósito, eu descubro por que Deus me fez, né? Onde Ele quer me usar, com quem Ele quer me usar, para quem Ele quer me usar, né? Porque você, Helena, você alcança um público com o seu jeito, com a sua identidade, com as suas características. Foi Deus que deu. Deus te fez do jeito que te fez, com um propósito. Eu alcanço o meu público com o meu jeito, com a minha forma de ser, né? Então, todos nós vamos construindo um reino de um rei, né? Do nosso jeito, da nossa forma. E isso passa pelo autoconhecimento. Passa por saber quem eu sou, por que eu sou, por que eu penso dessa forma, por que eu ajo dessa forma, né? E é lindo porque, às vezes, a gente acha assim, eu sou cheia de defeitos, eu sou cheia de imperfeições, Deus não vai me usar, Deus não vai fazer nada comigo desse jeito, sabe, de nada, inocente. Porque é justamente nessa fragilidade, nessa debilidade
que a glória dele se manifesta. O poder de Deus é aperfeiçoado. Porque é ele que faz, não somos nós, né? Então a nossa fraqueza, ela revela Deus. Sim, uma verdade. coisa muito interessante também é que, como o Senhor que sonda os nossos corações, né? Ele sempre conhece muito mais do que nós conhecemos sobre nós. E por mais que a gente entenda a nossa identidade, o nosso propósito, o autoconhecimento é um processo que nunca tem fim. É verdade. Porque a gente, a todo instante, a gente está mudando, coisas novas interferem nas nossas vidas, a gente vai se tornando outras pessoas também. Então, a gente está sempre mudando. Então, o autoconhecimento, ele vai passar por esse processo de conhecer a sua identidade, de entender o seu propósito, conhecendo primeiro o Senhor, mas ele nunca tem fim, né? Porque a gente está sempre se tornando pessoas novas e precisando sempre manter a essência. Então, é um processo que não tem fim, né? Isso. E eu falo que as nossas reações, a gente nunca sabe como a gente vai reagir a alguma situação na nossa vida se você não passa por ela. Então, é por isso que esse processo de autoconhecimento não tem fim. Porque, às vezes, acontece uma situação inesperada na sua vida que você nunca passou e a forma como você reage, você mesmo se surpreende. É verdade. Né? Ou pro bem ou pro mal, né? Sim. Tipo assim, não é possível que eu estou entregando Não é possível que eu os sou pontos. tão ruim assim Estou também. entregando Né? os pontos por alguma coisa tão isso. pequena. Ou em algumas coisas, uau, eu pensei que eu não ia suportar passar por isso e o Senhor está me sustentando e, enfim, né? O processo dele na nossa vida, o Senhor está todo o tempo trabalhando. Eu creio nisso, né? Na nossa identidade, na nossa cura. E o processo de cura, por exemplo, é como o autoconhecimento. Ele nunca termina, porque você se livra de coisas que você carregava no passado, mas daqui a pouco vem alguém e te fere de uma maneira que você não está preparada, né? Algumas coisas você aprende a não deixar entrar, né? Não, já passei por isso, já conheço esse caminho, não adianta não, que isso aqui não vai pegar, né? Não vai entrar. Eu já sei como me defender disso. Mas sempre tem uma pereba nova que eles podem nos impor inesperadamente, né? Nos nossos relacionamentos interpessoais ou até mesmo numa situação de caos, de perda, de luto, né, e tal. Às vezes um ressentimento pode se alojar, né? E a gente às vezes precisa de ser curada desse ressentimento, enfim. Mas eu queria conversar com vocês também sobre uma perspectiva hoje a gente está tão observando a vida do outro por causa do advento da tecnologia, redes sociais. A gente está perto, às vezes, de quem está longe, os amigos que moram em outro país, né? Ou os amigos que moram em outra cidade, até na sua cidade mesmo. Por exemplo, eu acompanho a Nívia mais pela rede social, que eu encontro com a Nívia pessoalmente. E a Nívia e eu moramos na mesma cidade, a gente mora na mesma cidade. E a gente se vê muito pouco na cidade, né? Então, você acaba acompanhando as pessoas, seus amigos e tudo por longe. E as pessoas que você respeita, que você admira, que você não conhece pessoalmente, mas que te influenciam. Então, você quer seguir essa pessoa e tal. A nossa luta é contra a comparação. Eu acho que é uma luta diária. Todos os dias a gente tem que entender que nós somos feitos de uma maneira singular. Deus tem um propósito para cada um de nós no todo do plano dele, né? Ele não tem um propósito só para mim. Ele tem um propósito para a Arieta, um propósito para a Isa, um propósito para a Simone, um propósito para você que está em casa. E esse propósito tem a ver com o todo. Não é só sobre o nosso umbigo, sobre nós mesmos. Às vezes a gente tem como é que fala? Um jeito muito exclusivista, né? Deus vai trabalhar comigo, Ele tem um propósito para mim. E a gente esquece que o Pai é nosso. Não é à toa que Jesus ensinou. Quando vocês orarem, vocês vão orar, Pai nosso que estás nos céus. Eu acho que é importante a gente se conhecer, sim. A gente tem um relacionamento individual e pessoal com Deus, mas a gente tem que entender que enquanto Deus trabalha comigo, Helena, Ele está trabalhando com o João, Ele está trabalhando com os meus filhos, Ele está trabalhando com as pessoas a quem eu influencio, as pessoas que estão mais próximas a mim, a Cida, a Hélida, que trabalham comigo. Não é só... Gente, Deus não trabalha só com você, não. Ele não é exclusivista. Embora Ele seja um Deus que tem um relacionamento pessoal conosco, o plano de Deus é como uma tapeçaria mesmo, né? O Estênio Márcio, ele falou isso de uma maneira poética muito linda. O tapeceiro está tecendo e o ponto não é só sobre o ponto, é sobre
toda a obra de arte, é sobre todo o que Deus está fazendo. Por isso que quando a gente passa por uma adversidade, alguma coisa, Deus está trabalhando conosco na nossa individualidade, porque Ele também é um Deus individual, mas nunca atinge só a gente, nunca é só sobre nós. A minha dor e a minha cura vai consolar outras pessoas, né? Às vezes eu vivo uma situação que eu penso, é minha, é pessoal, mas vira e mexe, alguém me procura e fala, você pode me ouvir? Porque você está vivendo uma coisa que eu estou começando a viver agora. Vai alcançar alguém. Vai alcançar alguém, né? Então é importante o autoconhecimento, a gente se conhecer, mas nos lembrarmos que nós estamos inseridos num todo, num corpo, né? Nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos e isso nos liberta da egolatria, do egocentrismo. Sabe o que isso me lembrou? Um caso, uma história que eu vivi. Inclusive, a Arieta estudou no CTMDT e a gente se conheceu lá, né? E eu lembro de uma aula que eu dava que chamava Ritmos. E teve uma aluna, eu não sei nem se foi no seu momento lá, a gente estava montando uma coreografia para crianças. Na hora que eu comecei a montar essa coreografia, essa menina sentou. E aí eu fui falar com ela, né? Eu falei, fulana, vem fazer a aula. Ela falou assim, não vou fazer porque eu não gosto disso. Aí eu falei com ela assim, mas como assim? Você não quer aprender algo novo? Ela falou, não, eu já sei qual é o meu chamado. Deus quer me usar em comunidades, o que eu quero aprender é danças urbanas, é hip hop, não sei o quê. Eu falei, olha, mas você está colocando Deus numa caixinha, né? Porque você acha que Deus só pode usar você nesse estilo, nesse lugar, porque você acha que é isso que combina com você, que é aqui que você se identifica, né? E naquele momento ela não quis fazer mesmo, mas depois de alguns meses teve algum processo, não lembro, essas viagens missionárias que a escola sempre propõe, e ela teve a oportunidade de ter contato com crianças. E ela viu que fez falta para ela e depois desse processo todo ela veio conversar comigo e ver que ela realmente tinha errado, né? Uma coisa que eu fico vendo, porque Deus fez isso comigo, é que às vezes a gente se limita em alguns dons e talentos que a gente conhece naquele momento ali, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer na nossa vida lá na frente. E esse autoconhecimento é isso também. Às vezes o que a gente conhece da gente é aquela porcentagem pequena de algo que nos foi apresentado pela nossa mãe, por um pai, por uma fase da nossa vida. Mas ao longo da vida a gente pode se descobrir tantas outras coisas. Ou Deus pode nos usar para tantas outras coisas que a gente acha que a gente nem sabe. Às vezes você é bom e você não sabe. Porque você nem se deu a oportunidade para isso. Eu desprezei o meu teste vocacional, Isa. Sempre mesmo? fui apaixonada pelas artes, pela música, pelo teatro. Sempre foi a minha inclinação primeira, né? Mas aí eu fui fazer o teste vocacional ali no final do ensino médio. E aí, a minha primeira vocação, eu tinha certeza que era artes. Aí veio oratória. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar orando? O que ela vai fazer com a oratória, gente? Eu virei para a orientadora e falei assim, tá, oratória. E aí, onde que eu vou usar isso? Helena, você fala e as pessoas querem te ouvir. Onde que eu vou usar isso? Você pode ser advogada. Né? Advogada, detesto. Vou ter que ler um tanto de livro, detesto. Olha, limitando, né? Sempre limitando, sempre limitando. Hoje eu amo ler, aí você vê, né? Sim. E hoje, o que eu faço na minha vida, gente? Do que eu vivo? Oratória. Da oratória. Eu falo que nada é desperdiçado, né? Nada que você vive na sua vida é desperdiçado. Às vezes você fala assim, eu mesma fiz faculdade de turismo, não tem nada a ver. Assim, será que não tem nada a ver? Não tem nada a ver com... não sei. Né? Mas no processo, eu aproveitei muito o momento, assim, eu não trabalho com turismo, mas no caminho, no percurso, Deus usou muitas coisas ali nesse meio. Então, nada é desperdiçado, Deus não a gente vai entender depois. nada. Deus não desperdiça nada. No meu caso também, né? Sempre foi assim, vai só cantar. É só cantar. Mas eu já fui aluna da Isa, né? Já dancei, já ajudei várias igrejas pequenas a montarem ministérios de dança. Ensinar sobre louvor e adoração. Exatamente, porque também. O que você considerava pouco era muito para aquele lugar, né? Exatamente. E hoje eu já fiz muitas coisas, faço muitas coisas e sei que muito mais Deus tem, né? Eu fiz teste para narradora, né? E hoje, pro Glorify. Ela é a voz do Glorify que fala para crianças. Para criança. Olha aí. Eu nunca imaginei. Eu fui fazer um teste para fazer devocional. E aí a Débora voltou e falou assim, você é ótima para história infantil. Eu nunca imaginei.
Né? Ah, não, meu ministério não é infantil. O meu ministério é o ministério da graça, onde Deus quiser me usar, onde Deus quiser usar você, Ele vai usar. É isso aí. Né? É Não isso desperdiça nada. Vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa? A terapeuta Marilene Salgado. Ei, Marilene! Olá, Helena. Boa noite para todas vocês. Tudo bem, minha alegria, querida? né? Poder contribuir, né, com este assunto tão pertinente nos dias de hoje, autoconhecimento. Alegria para a gente também ter você com a gente, Marilene. E você, como terapeuta, pode acender uma luzinha aqui para a gente. Porque muitas pessoas, elas têm ainda preconceito em relação à terapia, em relação à psicologia, né? E as suas diversas vertentes e linhas. E muito da terapia é sobre a gente conhecer a gente mesmo, nossos limites, nossas dores, nossas culpas e saber lidar, elaborar, atravessar e se reorganizar. Não é isso? O que você tem a dizer para as pessoas que estão em casa, as mulheres que nos assistem, e que elas falam assim, ai, gente, tem hora que eu não me conheço, não. Como que o terapeuta, o profissional que você é, né, pode ajudar pessoas que estão tendo problema com o autoconhecimento, com a identidade. As pessoas hoje estão tão perdidas na sua identidade, e a gente até começou a conversar sobre isso aqui, por causa da comparação. Se elas vão fazer uma cirurgia plástica, elas querem o nariz da fulana de tal. Elas querem se vestir como a ciclana, que é uma referência de moda. Elas não acham o seu estilo, a sua maneira de viver, a sua maneira de se relacionar, não descobrem os seus dons e talentos. O que você pode acender uma luzinha aí para a mulherada que está nos assistindo e para a gente aqui também no estúdio? Que gostoso falar deste assunto, né? Eu sou privilegiada por poder usar dentro da terapia, né, a fé. Eu posso. Então, é o que eu mais amo falar, né, casar fé e ciência. Então, eu falo muito disso nas minhas redes sociais. E é interessante que quando a gente fala de autoconhecimento, nessa questão de conhecer a si mesmo, né? É você conhecer quem realmente você é e não aquilo que as pessoas impõem sobre você. Que aí entra uma crença limitante, que é onde eu trabalho muito na minha área. Então, nós precisamos começar pelo porquê. Por que eu faço o que faço? Por que eu ajo dessa forma? Então, quando a gente começa pelo porquê, nós vamos entender muita coisa. Então, por exemplo, o autoconhecimento, você não pega um diploma. Eu achei interessante que as meninas, todas vocês colocaram aí, colocou a questão da essência, está ligado em Deus, a questão da comparação. Gente, como as pessoas se comparam, eu em algum momento, no início, quando eu entrei para o Instagram, eu me comparei muito, falei, o que eu vou falar? Falar do que as pessoas estão falando e falam melhores do que eu, inclusive, Helena Tanuri. Então, eu me cobrava muito isso e automaticamente, quando a gente vai se conhecendo, você vai buscando conhecimento em Deus, como foi muito bem colocado aí, nós vamos passar a compreender isso de uma forma melhor. Então, o autoconhecimento, não tem aquela coisa assim, eu me formei em autoconhecimento, está aqui meu diploma. Não, as meninas colocou bem, é uma constância, né? Nós vamos conhecendo a cada dia, vamos aprendendo a cada dia. Por exemplo, eu recentemente, eu me autoconheci de uma forma que eu tinha uma crença limitante, até então eu não sabia. Recentemente isso, né? Poucos anos agora. Eu tinha uma crença limitante que o meu pai lá atrás falou, né? Ele falou de uma maneira para me ajudar, mas talvez ele não soube colocar. Ele tentou me ajudar. Ele falou assim quando eu era criança. As crianças brigavam comigo e eu ia contar para o meu pai. Eu perdi meu pai com 9 anos de idade. Eu tinha 9 anos. E ele falava assim, deixa para lá, minha filha, deixa para lá. Então, ao longo da minha vida, eu fui deixando muitas coisas para lá. Coisas que eu não podia deixar para lá. E o que isso acarretou na minha vida? Acarretou alguns problemas. E quando eu conheci, quando eu busquei o autoconhecimento, quando eu entendi isso aí, foi libertador na minha vida. Então, o autoconhecimento é muito necessário para todas as pessoas. Obrigada, Marilene, pela sua participação. Obrigada por acender essa luzinha. Nós vamos partir daqui, dessa bola que você jogou para a gente aqui. O porquê. Qual é o porquê que a gente tem que encontrar aí para entender melhor como é que a gente reage a algumas circunstâncias, como a gente reage. Obrigada, sucesso para você, um grande beijo. Obrigada pela sua participação, tá bom, minha querida? Obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. A você também, Marilene. Olha, a Marilene trouxe para a gente
a história pessoal dela, ela manda pra gente dá pra gente uma perspectiva, um começo, né? A gente não é quem a gente é à toa. Nós somos o resultado da construção de crenças, ideias, histórias, vivências, né? Somos um amontoado de coisas e entre essas coisas, muitas influências, né? Então, coisas que nós ouvimos lá na nossa infância, algumas coisas que pode ter acontecido na nossa adolescência, que é uma fase da vida que marca muito a gente, né? Vamos pensar aí um pouco sobre esse porquê enquanto a gente chama o intervalo. Nós vamos tomar um chá, vamos refletir. E eu queria que você, nesse tempo de intervalo, pensasse aí, por que você faz as coisas do jeito que você faz, como você faz? Pensa um pouquinho sobre isso e a gente já volta para continuar falando sobre esse assunto. Estamos de volta no Chá das 4 de hoje falando sobre a importância do autoconhecimento para a mulher. Na verdade, a gente que é mulher, nós precisamos nos conhecer mesmo, gente. Por quê? Porque essa nossa falta de autoconhecimento, ela atinge muito mais gente quando o homem tem esse problema. Por exemplo, a mulher, ela é naturalmente uma influenciadora, né? Ela está ali comunicando alguma coisa para os filhos, para as amigas, para o marido, né? Para os pais, enfim, para o seu universo. A mulher, ela fala mais e por isso eu acredito que ela tem um maior poder de influência, porque ela tem mais a fala, né? O poder da fala. O homem, às vezes, resolve as coisas tudo jogando futebol junto, fala um pouco, às vezes eles só se olham, dão um tapa nas costas do outro, assim, tá tudo resolvido, é impressionante. E eles têm uma certa dificuldade também desse negócio de entrar muito nesse papo de autoconhecimento. Eu já me conheço. Eu já sei como é que eu funciono, né? E às vezes eles sabem mesmo. Sabe mesmo. Mas é a gente que é mais complexo. A mulher eu acho, é um universo, né? E tal. E aí, esses porquê? Pensaram aí, pessoal de casa? Você ficou pensando em qual é o porquê que eu faço as coisas que eu faço? E a gente pode pegar uns exemplos fáceis, assim, né? Rápidos. Sabe quando você vai para a rede social e olha para uma pessoa lá que você segue? Porque eu acredito o seguinte, você está seguindo, é porque aquela pessoa em algum momento te influenciou, você respeita, você gosta, você quer ouvir mais coisas daquela pessoa. Mas de repente você começa a seguir uma pessoa e aí você olha para ela um dia assim, que ranço. Já aconteceu com você? Será que é só ranço ou é inveja? Não, pesado falar isso, Helena. Gente, mas a gente tem que, no processo de autoconhecimento, a gente tem que estar disposto a desnudar a nossa alma e buscar os nossos verdadeiros sentimentos, sabe? Se confrontar, se olhar no espelho e fazer as perguntas certas. Tá bom, Helena, ok. Vou admitir aqui pra mim, se ninguém ouvir, é inveja. Tá, então não fica no lugar da inveja. O que você pode fazer para trabalhar isso? Você pode parar de seguir essa pessoa? Se nesse momento você está sentindo inveja dela, ficar seguindo a vida, vigiando a vida dela, não vai te ajudar. Então, para de seguir temporariamente até você resolver essa parada aí, né? Um caminho para resolver a inveja. Olha para a sua realidade, vê as coisas boas que você tem. Vê aquilo que você recebeu de Deus. Porque a inveja, ela nasce da insatisfação com quem se é, com aquilo que se tem. E a ilusão de que o outro tem uma vida perfeita ou tem tudo que você merecia ter. Bom, se você merece ter, então bora correr atrás, não é não? Se eu quero ter o corpo da fulana, eu posso trabalhar para melhorar o meu estado físico. Se eu quero ter uma vida financeira bem-sucedida, então o que eu posso fazer para melhorar as minhas finanças? Se eu quero viajar como a fulana viaja, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade atual, para juntar dinheiro? Eu me lembro de uma influencer aí, de uma menina, a Joana Moura, que criou ela se tornou conhecida porque ela criou um perfil chamado 1 ano sem Zara. Ela descobriu que ela gastava demais com moda, ela gastava demais com roupa. E ela tinha sonhos, ela tinha projetos, ela tinha o desejo de viajar, de conhecer o mundo. Mas o tanto que ela gastava, estava no vermelho no cartão, ela não conseguia sair daquela realidade. Então, ela se reinventou. O que ela fez? Ela parou radicalmente de comprar. E ela fez um blog e começou a postar todos os dias o desafio de se vestir para trabalhar, para viver a vida, sem comprar absolutamente nada durante 1 ano inteiro. Nada de roupa, nada de acessório, apenas usando aquilo que ela já tinha.
E no final desse ano, ela descobriu que ela tinha muita coisa, ela ampliou a criatividade dela e ela economizou para gastar no que ela sonhava. Então, ela buscou portas de emprego melhor, ela melhorou a renda dela, ela aprendeu a investir. E hoje, quando a gente entra no perfil dela, ela está viajando o mundo, ela mora em Londres, está viajando o mundo, construiu uma família, se casou, teve 2 filhos. Ou seja, mudou, a vida dela deu uma guinada. Né? Porque um dia ela resolveu encarar um problema que ela tinha. Ela estava consumindo demais, ela estava no vermelho no cartão e ela estava desprezando tudo aquilo que ela já tinha no armário e ela se reinventou. Aí você vê que a inveja, né, nada mais era do que ela acreditar numa mentira que Satanás ficava lá, você não consegue ter a vida dela, você não consegue viajar também, você não consegue ser próspera também, você não consegue isso também. Então, muitas vezes, o autoconhecimento é você dar ouvidos à verdade. A verdade, né? Exatamente. E lembrar a sua alma o tempo inteiro dessas verdades. Porque a gente estava falando aqui no intervalo, né? Que a gente vai para a terapia, a gente vai para um aconselhamento, a gente procura um pastor, uma pastora, e aí nós saímos dali, ok, sei quem sou, venci isso, mas aí amanhã a gente já cai. Por quê? Porque é um processo. Todos os dias a gente precisa lembrar a nossa alma quem nós somos, nós precisamos reafirmar a nossa identidade em Cristo, porque o objetivo de Satanás é mentir. Sim. Ele mente na sua identidade, você não é suficiente, você não é capaz, você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, você não é uma boa apresentadora, você não é uma boa pastora. E aí, nisso, se torna um lugar de prisão. Exato. A pessoa não sai desse lugar de sempre estar cobiçando o que a outra conquista, o que a outra tem, o que a outra é, e ela não se descobre, a pessoa linda que ela é, a pessoa importante que ela é, o tanto que ela pode contribuir com quem está ali ao redor, na linha, no ciclo de influência dela. Sim. Toda mulher tem alguém a quem influenciar, alguém a quem ensinar, alguém com quem compartilhar a vida, a caminhada, o aprendizado. E é simples, Helena, sabe? A gente estava falando aqui no bloco anterior, né, que às vezes a gente acha que Deus vai fazer só dessa forma. Então, Deus só vai usar quem está com o microfone na mão, né? Quem está em cima de um púlpito. Deus só usa esses. A mim não, porque eu sou pequena demais, eu não tenho muita coisa. É interessante, né? Me pediram, Ari, manda para nós o que você é, suas fotos e tal. Eu falei, eu sou filha e esposa, eu não tenho foto disso. No final das contas, meus irmãos, por mais que eu produza, né, conteúdos e grave músicas e DVDs e tudo mais, no final das contas, isso é uma porcentagem muito pequena da minha vida. Do todo, né? Do todo, do que eu faço. Não fico 24 horas por dia cantando e ministrando louvor, né? Lá no meu condomínio, as pessoas, provavelmente a minha vizinha de cima, do lado, elas não ficam me ouvindo no Spotify. Mas sabe o que eu faço para elas? Eu sou a que cuida dos cachorros deles quando eles precisam viajar. Preciso viajar, chama a Arieta. Mãe de pet. Mãe de pet. Fico com eles. E aí eu vou me aproximando delas. Uma enfrentou um câncer, eu estava lá, orando por ela, ministrando cura na vida dela, derramando graça de Deus na vida dela. A outra, fiquei com o gato dela, estava lá, ministrando cura de Deus na vida dela, na casa dela. É simples. Sim. Se eu achar é muito bom você falar isso, porque assim, ontem a Isa até falou sobre isso no culto, sobre o servir. Às vezes a pessoa não sabe qual que é o propósito dela, fica procurando propósito a vida inteira. E nunca serviu ninguém. Sim. Então, servir, como você disse, é um propósito para todos. Sim. E você servindo alguém de alguma forma, você já está no seu propósito. É isso. E você já vai descobrir. E aí você não vai ter tempo de ter inveja, não vai ter tempo de comparar a vida com a outra. Não. Você vai ver que você serve para alguma coisa. Porque você está servindo a pessoa. Dá propósito à vida, né? E, gente, como que é importante. Ser bênção na vida do outro é ser útil na vida do outro. E isso de cuidar do cachorro, gente, isso é uma benção. É uma benção. Pode ligar para a Arieta, Simone, quando você for viajar. Gente, eu tinha uns vizinhos, eu tenho esses vizinhos que toda vez que a gente ia viajar também, eles cuidavam dos nossos cachorros, mas que bênção. E cuidava mesmo, cuidava melhor que a gente. Sim. Porque eu falo que se você vai fazer alguma coisa, você se oferece, faz com excelência. Sim. Não faz de qualquer jeito, não. Porque teve uma vez também que a pessoa falou assim, a gente tem um grupo lá no condomínio, falou, não, vai viajar, deixa que eu cuido. Aí tinha uma pessoa que cuidava também, mas na hora que o cachorro voltava imundo. Não é que você pede para dar banho, não.
Mas eu acho que assim, é igual emprestou o carro para alguém, abastece o carro, lava o carro. Exatamente, lava o carro. Você entrega vai o devolver, carro. né? Entrega em perfeita bênção, ordem. isso é bênção Então, isso vai ser para quem bênção está para a sua recebendo. vida. Porque isso diz muito sobre como que a pessoa é. Então, entrega o cachorro de banho tomado, o cachorro bonitinho. Né? Exatamente. Gordinho. Não, e vocês foram no cerne da questão, porque a gente está aqui observando as coisas, gente, sob o prisma daquilo que a gente acredita, né? Sobre as verdades bíblicas. E aí a gente pega essa fala, né? As pessoas ficam procurando o seu propósito. Não, eu não sei qual que é o meu propósito. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o seu propósito? Gente, isso é uma coisa reincidente. Jesus deixou muito claro. Jesus falou com todas as letras, né? Ele se cinge de uma toalha, ele assume o lugar do menor na hierarquia dos escravos, dos servos, e ele lava os pés aos seus discípulos. Era uma prática do dono da casa oferecer que o seu servo lavasse os pés aos visitantes como uma maneira de receber bem e de proporcionar refrigério para quem caminhava longas distâncias a pé e com sandálias. Então, não era apenas uma forma de higienizar os pés, mas também de trazer alívio, refrigério, né? E era uma conduta de um bom anfitrião, né? Mas quem executava a conduta era um servo, o menor dentre eles. E Jesus assume esse lugar e lava os pés. E para Pedro foi absurdo. Não, como que o senhor... Não, você não pode me lavar. Que absurdo que é esse? O senhor está me lavando o pé? Não pode. E ele falou assim, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E depois ele explica. Ele fala assim, olha, se eu sendo mestre e senhor, vocês dizem que eu sou, e eu sou. Vos lavei os pés, ou seja, eu servi a vocês com aquilo que vocês precisavam para levar refrigério até vocês. Muito mais vocês devem fazer isso. Ele termina o texto falando, se vocês fizerem isso, felizes vocês serão. Né? Então, o nosso chamado primeiro, o legado de Jesus, é serviço. E isso te ajuda a não entrar num lugar de soberba. Exatamente. E aí era o outro ponto que eu ia falar aqui, porque assim, Jesus o tempo todo, ele realmente nos ensina a olhar para a nossa identidade e trabalhar o nosso caráter. O foco de Jesus está nisso. As coisas ao redor da nossa vida, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, o que a gente vai ter, isso tudo acontece e vem. Mas o mais importante do Senhor sempre é o centro, é essa essência, essa identidade. E aí eu fico pensando, quando a terapeuta falou sobre os porquês, sabe aquela pessoa que é orgulhosa e ela nunca consegue perceber que é? Porque normalmente quem está nesse lugar de soberba e orgulho não consegue se enxergar, né? Não acha que é aquilo. Mas quando a gente vai para esses porquês, a gente pode chegar lá. Então talvez você está aqui ouvindo, aí você pensa assim, por que eu não tenho amigos? Por que eu estou só? Por que isso nunca dá certo para mim? Esse tipo de pergunta, ele vai levar muitas vezes na origem do que você é e não no que está ao redor. Sim. Porque a nossa tendência, nesses tipos de perguntas e de porquês, é achar que o problema está nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas essas perguntas, elas vão nos levar para dentro de nós mesmos. E é aqui que a gente vai encontrar a resposta, né? Então, é muito importante porque... Todos nós, gente, temos um orgulho e uma soberba dentro de nós. Temos, sim. Sim, temos, e não tem problema se você falar, nossa, tem. Não tem problema se você falar, nossa, realmente a inveja está batendo aqui. Eu já me vi nessa situação que a Helena falou, de olhar no Instagram de alguém e falar, por quê? Porque a inveja mesmo vem, gente. Sim. A gente é carne, é sangue. Sim. A questão não é o que você está diagnosticando, a questão é como você vai lidar com aquilo. Vai lidar com isso. Para que você não vai permanecer nesse lugar. Isso. Né? Então, o autoconhecimento não é para falar assim, eu sou isso, olha, não, eu sou invejosa, eu sou... Tá bom, isso foi o que eu vi. Mas aonde eu posso chegar? Esse autoconhecimento para eu me transformar. Exatamente. Eu posso estar assim, mas eu não preciso ser assim. Então é muito diferente, né? É como o Senhor descobrir não quer que a gente os temperamentos, né? Errado. Como a gente descobrir os temperamentos, né? Eu sei que meu temperamento é melancólico, 100%. Mas eu não posso me esconder atrás disso. Sim. Bom que eu sei, eu descobri que sou, quais são as qualidades, os defeitos e como trabalhar isso. Né? Então, se descobrir é isso. Saber as qualidades, o que não é tão qualidade assim. E trabalhar em cima. Trabalhar e amadurecer. É isso. Crescer. Bora colocar um homem na nossa conversa? No Contraponto de hoje, nós vamos ouvir a opinião do pastor e psicólogo
Abner Morilas. Olá, meu nome é Abner, eu sou psicólogo, doutor em psiquiatria, mestre em ciências médicas, pós-graduado em neurociências e em teologia. E a pergunta é sobre o autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento é uma das competências mais importantes na nossa caminhada de amadurecimento, tanto espiritual quanto emocional. Porque, na verdade, a gente não muda o que a gente não conhece. Você só muda o que você conhece. E é mais ou menos aquilo, na verdade não é mais ou menos, é aquilo que o Senhor nos diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse fato, o autoconhecimento é tão importante que se você for lá para a Grécia Antiga, a primeira coisa que você via ao entrar num oráculo, ali onde as pessoas iam buscar respostas, é uma frase escrita na pedra dizendo, conhece-te a ti mesmo. Se a gente quiser algo mais recente, a gente pode ir para Miguel de Cervantes em Dom Quixote, que ele diz assim, ocupa-te de conheceres, porque talvez essa seja a tarefa mais difícil da vida. Se a gente quiser entrar na nossa seara cristã, por exemplo, a gente pode pensar ou refletir naquilo que o apóstolo Paulo diz quando ele dá as regras para a ceia. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho, indicando para nós que primeiro eu me examino, depois eu celebro e depois eu tenho a minha comunhão. E a importância de se conhecer é que o nosso coração é enganoso, ele é extremamente enganoso, né? A palavra diz isso. E lá no Salmo 139, você vê o salmista dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso indica que há coisas em nós que a gente desconhece. E o autoconhecimento, ele favorece exatamente essa aproximação e esse crescimento, tanto espiritual quanto emocional. Espero que eu tenha respondido aí algumas coisas. Deus te abençoe, um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Você não respondeu, você resumiu brilhantemente. Nossa, ele arrasou. Ele arrasou. Ele foi assim. Né? E esse fechamento, né? Ele falou à luz da filosofia grega, depois Dom Quixote, e aí ele vem para Paulo, examina-te a ti mesmo, né? Dá uma vasculhada no seu coração. E isso conecta com aquilo que a Arieta falou, o processo de amadurecimento, né? A gente precisa se conhecer, nossos pontos fortes, nossas fraquezas, não para a gente se... ó vida, ó céus, ó azar. Mas realmente trabalhar naquelas áreas onde nós estamos vulneráveis para que a gente vá se fortalecendo. Não significa que a gente nunca mais vai tropeçar, nunca mais vai reincidir no mesmo erro, mas a gente tem que, cada dia, gente, se permitir ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Vale lembrar que nós somos selados pelo Espírito Santo não apenas para a salvação, mas para a santificação. E a santificação é isso, é a melhora de tudo, né? De todas as nossas potencialidades, das nossas virtudes de caráter, né? Da maneira como a gente reage, deixar mesmo o fruto do Espírito vir para a nossa vida, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, domínio próprio, né? A mansidão, deixar isso e ir ocupando o lugar daqueles lugares onde a gente se atribula mais. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que nós não conseguimos nos melhorar nós mesmas, nós precisamos do Espírito. Então, ande no Espírito e de maneira nenhuma você vai satisfazer as vontades da sua carne. Então, não é primeiro você deixa a vontade da carne, depois você anda no Espírito. Não. Irmã, anda no Espírito, continua no Espírito, porque é através dele que nós vamos vencendo. É verdade. Nós vamos ele nos melhora. O aperfeiçoamento do nosso caráter, porque a gente já nasce com um temperamento e ao longo da nossa vida e experiências, o nosso caráter vai sendo construído. E normalmente quando a gente chega ali no final da adolescência, início da juventude, essas coisas já estão estabelecidas. Então, realmente, para algumas coisas mudarem na nossa vida, definitivamente, o nosso caráter e o nosso temperamento serem aperfeiçoados é uma obra do Espírito Santo de Deus no qual nós fomos selados, né? Então, realmente chamar o Espírito Santo para esse aperfeiçoamento, né? Contemplar Deus, se aproximar de Deus e nesse relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está na sua carta aos Gálatas, ele fala, eu estou gemendo até que o Espírito Santo
produza Cristo em vocês. O caráter de Cristo se revele através de vocês pela obra do Espírito Santo, né? Agora, eu acredito que nós, tendo essa fonte principal, que é o nosso caráter e nosso temperamento, né? Sendo corrigidos pelo Espírito Santo, a gente pode vencer e dar o primeiro passo na jornada de vencer os vícios, de mudar os hábitos, né? Porque tem gente que fala assim, se eu não mudei até hoje é porque o Espírito Santo não quis que eu mudasse. Gente, para de picaretagem e para de terceirizar para Deus coisas que você tem que encerrar na sua vida. Alguns hábitos que você tem que mudar na sua vida, né? Tem que ter coragem para a gente encerrar alguns ciclos na nossa vida que a gente entra neles pela pura comodidade, preguiça, né? Procrastinação, são coisas que a gente pode mudar mudando a cabeça, o pensamento e os nossos hábitos, né? Claro, com o pano de fundo sobre a base de tudo isso, né? O alicerce que sustenta tudo isso é o Espírito de Deus fortalecendo o nosso caráter, transformando o nosso temperamento, fazendo com que todas as coisas cooperem mesmo para que o caráter de Jesus, que é o perfeito, né, se manifeste através de nós. É porque o temperamento, a gente tem, né? A gente nasce, mas o comportamento, ele é moldável. Sim. Então, são duas coisas diferentes. O temperamento você tem, mas você pode mudar o seu comportamento. Exatamente. É igual as pessoas falam assim, mas fulana é tão carismática, né? Eu não sou assim muito simpática. Você pode se esforçar para ser. Sim. Eu acho que o carisma, claro que tem pessoas que já nascem carismáticas. Flui naturalmente, né? Você pode se esforçar para ser bem educada, para cumprimentar as pessoas. Né? Isso, para ser uma pessoa que sorri mais. Sim. É por isso que tem que se conhecer, né? Porque se você sabe que você já é meio retraída, você já tem que sorrir um pouco mais. Gente, e o autoconhecimento também tem tudo a ver com ouvir o que o outro diz a seu respeito. Se mais de uma pessoa está falando a mesma coisa a seu respeito, para de pensar que é perseguição, gente. Para de ser vitimismo. Ai, todo mundo se voltou contra mim, é o capeta, é o inferno que se levantou. Não, é seu temperamento difícil mesmo. Se uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas falaram a mesma coisa sobre você, põe de lado um pouco essa sua mania de perseguição e pensa assim, peraí, olha para o meu redor. Amigos próximos estão falando isso, família está falando isso, gente que me ama está falando isso. Deixa eu dar ouvidos, o que eu posso melhorar? E ser mais intencional. Se você é que tem a cara fechada, seja mais intencional. Muitas vezes, gente, as pessoas me interpretaram errado e acharam, nossa, Helena é muito metida. Por que eu ia ser metida? Mas a minha timidez, às vezes, eu vou ficar assinando para todo mundo, eles vão pensar que eu sou uma estrela, que estou querendo, oi, tudo bem? Entendeu? E aí eu ficava na minha, o pessoal me interpretou isso como, fulana é muito orgulhosa, muito metida. Então, agora eu sou mais intencional, olhar nas pessoas, ei, tudo bem? Você não conhece, como é que é o seu nome? É fácil para mim? Não é fácil para mim, mas tem jeito da gente mudar através de se descobrir e ouvir as pessoas. E a Grazi já está aqui falando que a gente tem que acabar o programa. Então deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é essencial nisso. Fala. É só assim, a gente vai sempre tentar se aperfeiçoar, mas tem coisas realmente que não é para você. E aí, nesse lugar, cabe a gente entender que a gente também não vai saber e vai aprender a fazer tudo. Tem outras pessoas que vão exercer coisas diferentes da gente. Sim. Então, por exemplo, é todo mundo que vai cantar? Gente, não é. Não é. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento para falar assim, realmente, eu gosto muito, eu acho muito legal, mas eu, Isa, não vou cantar, né? Eu gosto muito de dançar, já tentei, já me esforcei, mas eu não faço o meu melhor, então tem uma outra coisa que eu vou fazer melhor. Deixe outras pessoas fazerem isso. Então, eu acho que é muito importante só a gente trazer essa última compreensão aqui, porque a gente pode experimentar de tudo, a gente pode fazer de tudo, mas tem coisa realmente que não é pra gente. E aí outras pessoas vão fazer e a gente vai fazer aquilo que nos cabe maravilhosamente bem. Né? Beleza. Encerrou com chave de ouro. Arieta, obrigada, minha flor. Foi ótimo ter você com a gente. Simone, obrigada, minha linda. Deus abençoe você. Obrigada, você também, obrigada, Isa. E a você de casa. Eu espero que esse programa tenha encorajado você. Bora lá trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, amadurecimento e sair desse lugar de vitimismo. Bora crescer. Deus abençoe vocês.